Fortaleza, que também anda meio frio, sem muitas novidades, mas ontem tivemos a despedida do Tinga, né? O Fortaleza oficializou a saída do ídolo lateral direito, multicampeão, 10 taças, né, com o Fortaleza, nesses quase 10 anos aí pelo clube. O Tinga que teve a sua primeira passagem, marcada muito por aquela assistência do gol do Cassiano, saiu, foi para o Juventude, foi para o Bahia, voltou em 2018, naquela Série B, quando o Fortaleza voltava para a Série B, com o Rogério Ceni, e desde lá para cá conseguiu os maiores feitos com a camisa do Fortaleza, ele que teve aí presente não só dentro de campo, como também fazendo gols importantes, como o gol que levou o time para a final da Sul-Americana, fazendo um gol importante, por exemplo, no Campeonato Estadual. Foi eleito, até se não me engano, o melhor jogador do Campeonato Cearense de 2021. Ou seja, realmente deu uma história... o gol do Penta do o gol Caleb. do Penta, né, do próprio Caleb. Então, assim, um jogador marcado na história do Fortaleza, como muita gente está considerando dessa maneira, o maior jogador do Fortaleza dessa era, desses anos recentes. Aqui não estou falando de melhor, tá? O maior jogador, o jogador mais vitorioso. Né? Se eu não me engano, ele está poucas partidas para quase ter batido a marca do Dude. E ele foi o terceiro. E ele mencionou também dessa possibilidade de ainda um possível retorno. Então eu queria que vocês falassem um pouco, a gente já tinha comentado isso nas semanas anteriores, mas se despede, né? Um grande nome da história do Fortaleza, e aí duas perguntas em uma. Era realmente para fechar ciclo, ou ele ainda era um jogador mesmo para, digamos, dar mais uma temporada para a Série B, ou de fato é o momento certo, e quem sabe aí uns capítulos finais ainda dessa história com o Fortaleza ainda podem ser escritas mais para frente. A gente até chegou a comentar sobre isso na semana passada, né? E eu comentei e falo aqui que a história do Fortaleza e do Tinga, elas se confundem, né? O momento de crescimento do Fortaleza, que vem ali em 2018 até... É porque você não caiu, né? Mas até ano passado, de forma mais incisiva, se confunde também com o crescimento da carreira do Tinga, né? Sim. O Tinga, ele tinha passado por alguns times, teve outras passagens, você citou, o Juventude, o Bahia também, mas é impossível você não lembrar do Tinga no Fortaleza, né? Mas, como toda história, tem início, tem meio, tem fim. Eu acho que realmente o ciclo do Tinga tinha chegado ao fim no Fortaleza. Acabou que não foi num momento tão ideal, né? Porque acaba saindo rebaixado para a Série B. O Tinga, inclusive, esse ano não foi um ano bom do Tinga. O Tinga, inclusive, mal foi utilizado. Seja por Vojvoda, seja por Renato Paiva, seja por... Acho que o Palermo... Um jogo só, contra o Santos, na Vila Belmiro. Vindo do banco, eu acho. Vindo do banco. Até porque o Mancuso cresceu muito de rendimento com o Palermo, né? Então nem tinha espaço ali pro Tinga assumir a titularidade. Mas é inegável, é um jogador histórico no Fortaleza. Há quem considere o maior jogador da história do Fortaleza, não só desses anos recentes, né? O maior da história do Fortaleza. Por tudo que fez, por todo o protagonismo. Reitero aqui dizendo que todos os momentos importantes do Fortaleza e do Tinga, juntos, o Tinga participou de forma ativa, né? Ele não estava lá só cumprindo papel. Ele estava fazendo gol, ele estava dando assistência, ele estava sendo importante. O Tinga, ele se reinventou no próprio Fortaleza, né? Saiu de lateral, que ele não vinha muito bem. O Tinga jogou de ponta no Fortaleza. Pouca gente esquece disso. O Rogério Ceni, em 2020, ele fez aquela dobradinha, né? Gabriel Dias como lateral direito, o Tinga como ponta direita e fazia isso também na lateral esquerda. O Tinga atua como um ponta direito, vai bem como ponta direito, faz gols como ponta direito. Com o Vojvoda ele vira zagueiro. E aí, obviamente, na maior parte, como lateral direito. Sempre um jogador importante por todos os técnicos que foi treinado. Sempre capitão do Fortaleza. Sempre sendo peça fundamental do Fortaleza. Mas agora é hora de seguir outros rumos. Acho que, provavelmente, né, vai para o Coritiba. Deve ser anunciado muito em breve. Acho que vai para um clube também que tem ali a mesma... expectativa do Fortaleza, digamos assim, né? Quando você vai pro Coritiba, Fortaleza e Coritiba também parecidos nisso. Mas eu não sei se é mesmo até breve. Eu não sei se ainda tem margem pro Tinga no Fortaleza. Não é nem por nada. Ele não saiu com a torcida achando ruim, não saiu pela porta dos fundos. Tinha um pai da torcida que já reclamava dele. Só que aí de tudo isso que eu falei, entra a questão técnica, sabe? Entra a questão técnica. O Tinga não estava bem. Sabe, o Tinga não estava bem no Fortaleza. É por isso que o Fortaleza pedia tanto um lateral direito, o time foi lá e trouxe uma Mancuso. Então, por questão técnica, claro, ele pode ir pro Coritiba e arrebentar. Tem futebol para isso. Já mostrou em vários momentos do Fortaleza que tem. Mas por questão técnica, eu acho que
vai demorar. Se voltar, vai demorar. JP, esse foi um comentário nos últimos anos bem frequente, assim, né? Falava-se muito, no Tinga não dá, tem que trazer lateral direito. Lembra que trouxeram o Landázuri, é Landázuri aqui, vai jogar, o Tinga já era, e não aconteceu. O Tinga lá jogando e tal. Ano passado mesmo, se você for lembrar, o Mancuso chega, o Mancuso não foi lateral direito, gente. Ele começou ali na direita, não funcionou. Quem foi lateral direito foi o Brites. O Brites, em alguns jogos, verdade, né? Porque mas assim, o Tinga, mesmo sob muitas contestações, ele era o que se firmava mais. E aí eu acho até que a história do Tinga, ela se torna mais ainda emblemática, não só por ter participado de jogos épicos, lances épicos do Fortaleza nesses últimos anos, mas eu acho que principalmente quando o Vojvoda chega e faz essa nova formação, assim, sabe? Eu acho que o melhor Tinga, a melhor versão Tinga, tô falando profissional Tinga, tá? Foi quando o Vojvoda estabeleceu aquela ideia do 3-5-2. Porque nenhum dos jogadores que jogaram ali naquela função conseguiu fazer tão bem quanto o Tinga. Talvez o Brites que se aproximasse, mas o Tinga para mim tinha um apoio melhor do que o Brites. O Brites talvez fosse mais regular defensivamente, mas o Tinga funcionava quase que perfeito. É quase como se o Vojvoda encontrou a posição ideal dele, a função dele dentro de campo ideal, porque ele funcionava muito bem como lateral, apoiava muito bem e defensivamente também conseguiu corresponder. Então, assim, depois de tanta reclamação, você acha que o torcedor em 2026 vai olhar assim, vai chegar o nome, tá? Vamos estar assim, Landázuri 2.0, porque a gente já sabe a história do Landázuri, não deu certo aqui. Mas assim, vai trazer um lateral direito, sabe? Tipo, o Dudu veio pra cá, gente. Dudu vai a mesma coisa. O Dudu vai ganhar a vaga de cima do time. Verdade. O Dudu não se estabeleceu. Então, assim, não pode acontecer em 2026 de um lateral chegar e o cara não tá entregando. Cara, bom mesmo era o Tinga, viu? Porque o Tinga tava lá na boa e na ruim e o cara conseguiu entregar. Você acha que, de fato, Fortaleza não vai sentir tanto essa... Porque, assim, é uma história de muitos anos, de muito sucesso, né? Sempre tem essas histórias, né, que às vezes o torcedor só valoriza quando perde, né? Quando perde, Acontece muito isso, até a gente tem um dizer no futebol que só avalia o tamanho do jogador quando encerra a carreira. E a gente só vai avaliar, obviamente, a gente tem dimensão do tamanho do Tinga na história do Fortaleza. Não à toa, um dos maiores jogadores da história do clube. Mas depois que ele sai, agora, depois dessa saída, acho que as pessoas vão ter uma noção maior do tamanho que ele foi. E essa questão dele se reinventar sempre, em 2021, 2020, 22, 23, enfim, até 24, vinha dando resultado. Mas em 2025 ele não conseguiu se reinventar. Lógico que contou muito nessa reta final da temporada com o Mancuso jogando muito bem. Mas eu acho que entrou nessa questão de fim de ciclo mesmo. Ele não estava mais entregando tecnicamente, já entregou em muitos momentos, mas para o contexto atual, ele já tinha contrato só apenas até abril, não fazia muito sentido o Fortaleza permanecer com ele para 2026. E é bom a gente destacar também, não só dentro de campo, fora de campo, o Tinga, assim, todo mundo elogia muito ele, a conduta profissional que ele sempre teve, independentemente se estava jogando ou não. Com o Rogério Ceni foi assim, na época da Série C foi assim também com o Marcelo Chamusca, com o Vojvoda chegou a ter uma reunião com ele em 2023, quando ele recebeu a proposta do Cruzeiro, falando que queria que ele permanecesse no clube, não só pelo que ele entregava em campo, mas pelo que ele entregava no vestiário, nos bastidores, com os jogadores. Não à toa, ontem o Fortaleza publicou diversas postagens da despedida dele e vários jogadores, Thiago Galhardo, Lucas Crispim, Tite, vários jogadores importantes dos últimos anos do Fortaleza elogiaram. E às vezes os jogadores nem eram tão próximos assim. E isso mostra muito o tamanho do Tinga, a representatividade que ele tinha dentro do vestiário, não só no vestiário, no clube inteiro. Muitos funcionários falaram também, exaltaram a história dele. Então acho que é um fim de ciclo que poderia ser melhor. Essa questão do rebaixamento acho que mancha um pouco essa reta final, mas eu acho que é um fim de ciclo muito merecido para o Tinga, que encerra uma história, pode ser breve, pode ser definitivo, mas de resto já foi a história dele no Fortaleza. E tem um detalhe, viu, Thiago?